Olá, bom dia! Iniciando aqui mais uma vez o nosso Momento a Sós com Deus. E eu gostaria que vocês refletissem agora na grandeza desse texto. Está lá no livro de Hebreus e o escritor diz o seguinte: da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque foi o sacerdote ao qual Abraão deu o dízimo. Ele apareceu do nada, sem genealogia nenhuma. Melquisedeque simplesmente apareceu. Alguma semelhança com as aparições de Cristo ressurreto, como por exemplo para Paulo? Jesus, a Bíblia declara que ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E quais são as funções de um sacerdote ou quem designava um sacerdote? Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-lo em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Mais à frente aqui vem falar que primeiramente ele apresentava sacrifícios pelos seus pecados para depois representar o povo diante de Deus. Por que isso? Porque todo sacerdote era pecador, assim como o povo era pecador. Por isso que Paulo escreveu: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo líder, ele é pecador. Todo representante de uma religião, ele é pecador, assim como o povo. E a Bíblia declara que o sumo sacerdote, primeiro ele apresentava sacrifícios pelos seus pecados, pedia perdão pelos seus pecados para representar o povo diante de Deus. Por isso que nós devemos nos espelhar apenas em Cristo Jesus, porque ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mas designado por Deus e não por homens. Olha aqui o que fala: da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar um sumo sacerdote, mas Deus lhe disse. Deus que designou Cristo como sumo sacerdote, não foi um homem que designou, não foi uma religião que designou. Foi Deus que designou Cristo Jesus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, aquele que reinou, aquele que reina e aquele que reinará para sempre. Aquele que apresentou um sacrifício pelos nossos pecados, não pelos pecados dele, como os sacerdotes humanos faziam. Ele apresentou sacrifício pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. A Bíblia declara que ele foi o único a pisar nessa terra e não ter pecados. Cristo não pecou hora nenhuma. Por isso foi-lhe designado ser sumo sacerdote. Por isso que Deus o designou, porque olha o que Deus fala também: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Cristo Jesus, a descendência dele é celeste, a nossa descendência de todo ser humano, ela é da terra. Cristo não, ele é celeste, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, nasceu da Virgem Maria. Nele está toda a pureza. Mesmo quando ele esteve em carne aqui no meio de nós, ele conseguiu se abster dos pecados para ter direito a entrar no Santo dos Santos. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Cristo é a expiação pelos nossos pecados. Toda a perfeição está no nome de Cristo. Toda a grandeza está no nome de Cristo. Toda a soberania está no nome de Cristo. Por isso que nós rendemos graças, louvores e honras somente a Cristo Jesus e nem a um outro mais, porque nenhum sumo sacerdote foi designado por Deus como Cristo foi. Todos foram instituídos por homens, por organizações, por religiões, mas Cristo não.
Cristo veio do céu. Por isso que Paulo fala: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Amém.